Sua Bíblia. Segundas Crônicas 7, 14 a 16. Seu menino foi para lá, Carol? Foi? Tá guardadinho ali. Ali não passa não. Só a tia Sofia que precisa ir para lá. É eu mesmo, teu avô. Segundas Crônicas 7, 14 a 16. Igreja, amanhã nós temos oração aqui de segunda, terça, quarta e quinta. Vamos orar pela irmã Ivânia, pela vida do meu pai. Amanhã é a primeira quimioterapia de 1h da tarde. Vou entrar com ele nessa primeira quimioterapia. E peço à igreja que ore. Ivânia vai quinta-feira para Campina Grande. Regional mesmo? Vai ser aqui mesmo? Vai ser aqui no regional. Que a cirurgia também de irmã Ivânia dê tudo certo. Agradecer pela vida de seu Val, que já voltou da UTI, está em casa. Orar pelos enfermos, orar um pelo outro. Então, se você quer orar, amanhã, 6 horas, terça-feira, quinta e sexta-feira. E na sexta teremos mais um culto em ação de graça aqui em Salema, na casa do Jaime. Sairemos daqui para lá. Sábado não teremos culto, só no domingo de manhã, 9 horas, o primeiro culto matutino. 5 da tarde e 7 da noite estaremos aqui. Tem duas moças ali, duas adolescentes pegando os nomes do pai ou e da mãe, saber quantos filhos você tem e a faixa etária dele, porque o Ministério Infantil da igreja quer fazer um chá com a mãe ou o pai, se puder vir, sábado dia 4 horas da tarde aqui atrás, para falar com vocês, pedir ajuda a vocês e oferecer ajuda. Estamos aqui para ajudar vocês como igreja e também pedir a você, pai, que nos ajude. Está muito difícil para as nossas crianças, vocês não imaginam o que está acontecendo. E nós queremos ajudar vocês. Nosso Ministério Infantil vai apresentar, tanto para os pequenos, na linguagem deles, em forma de desenho, de símbolo, de peça, sobre o plano da salvação. Vamos apresentar o plano da salvação. Se você tem filho de 2 a 14 anos, queria que você viesse dia 4 de dezembro, um chá aqui atrás com a equipe do Ministério Infantil. Fabiana, Mabel, tia Dó, Aline, tia Luciana, vão estar tudo aqui para atender vocês. Amém? Deus abençoe Ítalo, né? Trouxe ali uns amigos, né, Ítalo? Bico, Carol, a família lá atrás, casal. Deus abençoe. Sejam bem-vindos aqui do lado também. Sejam bem-vindos. Volte sempre. Amém? Vamos ouvir a palavra em nome de Jesus. Segundas Crônicas 7, 14 a 16. Teremos o batismo dia 5 e vamos ter o primeiro encontro com todos aqueles que vão se batizar quarta-feira à noite no culto. Vocês precisam estar aqui. E dia 29, que é a última segunda-feira, a gente vai ter o último encontro para dizer tudo como vai ser direitinho. E amanhã à noite aqui atrás, com os diáconos e a liderança da igreja, a gente vai ter uma reunião para acertar o culto de Natal, culto de Ano Novo e também do batismo. Amém? Vamos lá? Bota o tema, Joãozinho, por favor. Restauração. Restauração. Igreja, quantas coisas quebradas nas nossas vidas, né?
E Deus é aquele que tem poder de restaurar. Quantas coisas fora de ordem, quantas coisas que precisam ser restauradas. E a gente precisa entender que Deus é aquele que não lança fora nada estragado, ou nada se perde nas mãos daquele que tem poder de restaurar. Ele faz ou refaz segundo o coração dele. Agora, qual o caminho para essa restauração? Qual o caminho? O que é que eu preciso reconhecer? E as condições para essa restauração? Quantos relacionamentos quebrados? Quantos casamentos quebrados? Quantos relacionamentos de pai e filho quebrados? E Deus é aquele que tem poder de restaurar. E quais são as condições para essa restauração? Você vai entender hoje. Eu queria que você voltasse para casa e dissesse: Deus, eu quero caminhar nessas condições para que seja restaurada a minha vida e minha família. Amém? O texto diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, se arrepender, se converter dos seus maus caminhos, a promessa: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fitos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Eu quero tirar aqui algumas lições e as condições para essa restauração. O verso 13 diz assim: se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, se eu fechar os céus, de modo que não haja chuva, e ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou enviar peste entre o meu povo. A primeira condição da restauração é você reconhecer e entender que Deus é quem disciplina o seu povo. E essa disciplina de Deus é prova do seu amor. É prova do seu amor. Deus, ele corrige aquele a quem ele ama. Então é Deus que fecha o céu. É Deus que fecha o céu para que a chuva não caia. É Ele que permite peste e gafanhoto para consumir a terra. Então, a primeira condição para que nossa vida seja restaurada é reconhecermos que Deus é quem disciplina o seu povo. E Deus disciplina porque Ele me ama. Deus, Ele corrige porque é prova do seu amor para com Ele. Se Deus nos deixarmos a toque de caixa ou vivermos por conta, você está perdido. Romanos capítulo 1 diz que Deus deixou muitos à sua própria sorte, vivendo segundo os seus pecados, vivendo segundo o que vem na cabeça e no coração. Esse está perdido. Mas quando Deus disciplina, quando Deus corrige, é prova de que Ele me ama e de que Ele quer corrigir em mim aquilo que está errado. Amém? Essa é a primeira condição, é reconhecermos que Deus disciplina aquele a quem Ele quer bem, quem Ele ama. Por isso que o pai disciplina seu filho quando erra, porque é prova do amor do pai pelo filho.
para que o filho não caia mais no mesmo erro. E o pai que ama, ele corrige. E o filho lá na frente ele entende: pai, muito obrigado pela correção. Versículo 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. A segunda condição é reconhecer a sua identidade. Sua identidade. Deus tem um povo. Deus tem uma igreja. E esse povo somos nós, ovelha desse pastoreio. E eu preciso reconhecer a minha identidade. Quem eu sou. O porquê estou aqui. E a Bíblia vai dizer que a identidade do cristão é que ele é sal da terra e luz do mundo. Ele dá sabor à vida, ele dá gosto a essa sociedade, e ele preserva essa sociedade da corrupção e da condenação eterna. Ele é luz que aponta o caminho, que clareia o entendimento, para entender que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E Isaías 43, versículo 7, fala da identidade desse povo. Isaías 43, 7: a todos os que são chamados pelo meu nome, os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Deus, Ele nos chamou pelo seu nome. Deus nos criou para a glória dEle. E Deus nos formou com um propósito para que a igreja, o seu povo, pudesse ser sal e luz nesse mundo. E Daniel capítulo 9, eu li esse texto, achei lindo demais. Daniel 9, 18 e 19. Olha esse texto, irmão, que lindo aqui. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, porque nós corremos o risco de inclinar e não ouvir o que Deus está falando. Mas Deus inclina e ouve o meu clamor, a minha oração, o meu pedido de socorro. Ele abre os olhos e olha para a nossa desolação, sofrimento, e para o sofrimento da cidade de Jerusalém, que é chamada pelo seu nome. Por quê, irmão? Será que nós lançamos sobre ele as nossas súplicas perante a face dele? Com justiça e misericórdia ele nos atende. 19: ó Senhor, ouve. Sabe aquele pedido de humildade, de reconhecer a sua dependência, a sua pequenez? Ó Senhor, me ouve. Está doendo, eu estou bem, as lutas, mas eu sei que o Senhor me ouve. Como disse Jesus diante do túmulo, diante de Lázaro morto: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. Me ouve, Senhor. Senhor, me perdoa. Perdoa as minhas iniquidades, Senhor. Eu sei que tudo isso que eu estou passando, vivenciando, são pecados não reconhecidos. São pecados que precisam ser perdoados. E eu sei que o Senhor é Deus de perdão, Senhor. Eu sei que se me arrepender dos pecados, o Senhor perdoa, porque o Senhor é Deus da segunda chance. O Senhor é Deus da oportunidade. Perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age, porque todas as coisas cooperam. Deus age para o bem daqueles que amam o Senhor.
Não demora, não retarde, por amor de ti mesmo. Eu preguei de manhã do cuidado de Deus. E Deus não demora em nos atender, irmão. Ele logo vem nos atender. Não demora, por amor do teu nome, Senhor. Por causa da cidade do teu povo, que são chamados pelo teu nome. No primeiro culto eu fui levar uma família, e aí a mãe me apresentou o namorado da filha. E eu disse: você já falou com o pai dela? Você também tem que falar comigo, que eu sou pai. E ela tem outro pai, e o menino disse: que tanto pai é esse? É um pai carnal, um pai espiritual e um pai que criou, está lá em cima. O menino ficou assustado. Eu não fico com medo, não. Eu quero lhe dizer uma coisa. Está vendo essa menina? Ela é a menina dos olhos de Deus. Não mexa com ela. Não mexa com essa menina. Parece que a gente não entendeu que nós somos cuidados por esse Deus, chamado pelo nome dele. Há uma marca na nossa vida, que nada nos separa e nada tira essa marca, esse selo para o grande dia. E parece que a gente não entendeu ainda que nós somos meninas dos olhos dele. Ele cuida bem, com cuidado. Parece que a gente não entendeu. Cuidado, minha irmã. A igreja é a menina dos olhos do Senhor. Não mexa, não. Cuidado. Porque eu não estou indo contra a pessoa, estou indo contra o cabeça da igreja, o dono da igreja. Quando o povo pecou, Deus disse: Moisés, o povo não está pecando contra você, pecando contra mim. O povo não está murmurando contra você, contra mim. Não é contra mim, é contra Deus. Esse povo, essa cidade é chamada pelo seu nome. Terceiro lugar, no versículo 14 ainda. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, quais as condições? De reconhecer as suas condições, o povo deveria se humilhar. Isso significa que eles deveriam reconhecer a sua dependência, seu pecado, sua iniquidade, e pedir perdão ao Senhor. Se humilhar é reconhecer o seu pecado e reconhecer que Deus é o único que pode perdoar. O caminho era orar, buscar a Deus, buscar a ajuda do Senhor em tempo de necessidade. O povo deve buscar ao Senhor, buscar o favor de Deus. O povo do pacto deveriam se converter de seus maus caminhos e colocar sua devoção ao Senhor, voltar-se do pecado e ir em direção a Deus, para que Ele pudesse perdoar seu povo. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Agora olha a resposta de Deus para essas condições: reconhecer que é pecador, que Jesus perdoa, o caminho da oração, de buscar o favor de Deus e de se converter. A resposta é: eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A resposta de Deus à devoção tão sincera deve ser como nós esperávamos. Ele prometeu ouvir dos céus e perdoar os nossos pecados. Isaías 43, 25, esse texto é maravilhoso. Quando o profeta Isaías, ele diz assim: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não lembro mais.
não lembro mais dos seus pecados, não lembro mais das suas iniquidades. É Ele quem perdoa todas as nossas transgressões. Mas há um acusador que vai te acusar. Quem era você no passado? O que você fez? Mas Jesus perdoou todos os nossos pecados. Em último lugar, versículo 15 e 16, ele diz: então abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar. 16, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome, todos os dias. Fito os meus olhos e o meu coração, todos os dias. A promessa de reconhecimento, de que Deus há de abençoar com a sua presença, com o seu olhar, com o seu coração, estará aqui todos os dias em nossas vidas. Os olhos do Senhor é a presença dEle, é a graça dEle sobre nós, o coração dEle. E aí, segundo as Crônicas 6, versículo 20, ele vai dizer assim: para que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre essa casa, sobre este lugar, de dia e de noite, para ouvir a oração que teu servo fizer neste lugar. Irmãos, eu quero agradecer a Deus, porque muitos têm entendido a importância de orar. E graças a Deus, segunda, terça, quinta e sexta, a igreja tem despertado para orar. Porque é falar com Deus, derramar o coração na presença dEle, e Ele ouvirá. Ele ouvirá nossas orações e há de responder a nossas orações. Amém? Qual o caminho da restauração? Você precisa reconhecer que Deus disciplina aquele a quem Ele ama. Para a restauração eu preciso entender que eu tenho identidade, eu sou povo de Deus. Preciso me humilhar, orar, buscar, me converter. Mas eu sei que se eu trilhar esse caminho, Ele perdoará os meus pecados e vai sarar essa cidade. Qual é a aplicação de tudo isso? Em primeiro lugar, reconhecer que Deus disciplina aquele a quem Ele ama. Se nós estamos sendo corrigidos por Deus, é prova do amor de Deus por nós. Segundo lugar, reconhecer sua identidade, irmão. Quem você é? Em qualquer lugar que você vá, você é sal e você é luz. E não tem como fugir, porque o nosso falar denuncia quem nós somos, quem você é. Terceiro lugar, reconhecer as condições de nos humilhar, buscar e orar e nos converter. Quarto lugar, a resposta ao reconhecimento. Deus nos responde: eu vou ouvir, eu vou perdoar e eu vou curar. Eu vou curar. Eu creio, irmãos, que Deus é poderoso para curar a irmã Ivânia, curar meu pai, curar a Gorete, curar minha mãe, curar os enfermos, libertar os encarcerados. Deus tem poder de fazer isso. Deus tem poder. Como esse moço, o seu Val, que sofreu o acidente da mão do trator, caiu na cabeça dele, e ele foi desenganado para o hospital, jorrando sangue. E para a glória de Deus, essa semana ele saiu do hospital de alta e está em casa. Deus tem poder de curar. Deus é poderoso para curar. E eu preciso reconhecer isso. Em último lugar, a promessa do reconhecimento. Como é maravilhoso orar e Deus nos atender a oração, ouvir as nossas orações.
Se você nessa noite precisa de restauração, reconheça. Olhe para dentro de você e veja o que precisa ser reconhecido. Deus, eu reconheço que eu errei nisso, que eu pequei, que eu falhei, mas eu sei que o Senhor é Deus da segunda chance. O Senhor pode restaurar, perdoar e mudar a minha história para a glória do seu nome. Amém.